Piperno, o governo está desesperado? Não, o governo quer buscar mais recursos, isso é evidente. Agora, primeiro, esse projeto é ruim, esse projeto é de uma cara de pau total, a gente falou muito sobre isso, porque esse é um projeto essa é uma história que nasceu em 2011, com prazo para terminar. Peraí, que projeto que é ruim? A medida provisória que foi apresentada pelo ministro Fernando Haddad ou o projeto em si que desonera as folhas de pagamento? Esse do final do ano eu já critiquei bastante, porque inclusive ele é extemporâneo. Se o Congresso já votou, se o Congresso votou de novo, se o Congresso derrubou o veto do presidente, é óbvio que a insistência vai, inclusive, contra o próprio orgulho do Congresso. Quer dizer, você está, de alguma forma, querendo atropelar e falando, olha, tudo que vocês fizeram não valeu. É aquela, que recado que você não está entendendo, né? Porque o Congresso já deu várias respostas ao governo federal. O Congresso já tem que desenhar, né? Já mostrou para o governo que não, a gente não quer saber desse negócio e fim de conversa. Então, eu acho que, nesse sentido, eu até brinquei no final do ano e falei, olha, é uma medida natimorta, porque não tem futuro algum. Agora, para minha surpresa, eu estou percebendo o presidente do Senado muito mais maleável. Por quê? Porque, veja, a minha impressão de início é que, como eram 3 medidas, a que tratava lá dos eventos e a que, inclusive, parcelava tributos pagos a mais e tal, o que eu acho também uma medida ruim por parte do governo, e até fiz a comparação aqui e falei, puxa vida, minha mãe tem precatório há mais de 20 anos e o governo não paga. Imagina agora o governo querer protelar isso também. Então, veja, nesse sentido, esse pedaço é ruim. No caso dos eventos, do setor de eventos, dá para discutir, porque foi um benefício concedido quando havia uma crise insuportável lá atrás, mas o cenário também mudou. E nessa outra, para mim, há duas únicas possibilidades que talvez justificassem o governo insistir. Primeiro, olha, é o seguinte, Congresso, ok, eu não insisto mais, mas vocês devolvem alguma coisa em relação aos eventos. Segundo, Rodrigo Pacheco, você é advogado, você tem uma banca importante e tal, o projeto está aqui. Você sabe que esse projeto dá para brigar na justiça. E talvez por isso, enfim, o presidente do Senado tenha se tornado um pouco menos intransigente. Esse texto que o governo enviou, já disse aqui também, não acho ele ruim, mas ele deveria ter sido enviado 2 meses atrás. Ele tem medidas muito justificáveis, mas passou a época, perdeu o timing e acabou. Tem uma parte horrorosa nesse texto. O artigo 3, sabe o que ele fala? Que a empresa, ela não pode cortar o número de funcionários, como se isso fosse uma decisão porque a empresa tem má coração ou não. Então ela deve manter o número, para não perder o benefício, ela tem que manter o quadro dela. Na verdade, a empresa, ela demite justamente para garantir a sobrevivência. Existe uma viabilidade econômica, mas na cabeça da esquerda, tudo é uma questão de vontade política, de canetada, essa ideia de que o empresário é mal. Ou seja, a cabeça da esquerda, olha, então é o seguinte, vamos cortar tributos de 17 setores lindos. Quem é que me garante que esses tributos a menos que a empresa deixou de recolher estão indo para gerar emprego ou para o bolso? Sabe quem é que garante? É a teoria econômica, porque essa visão sempre da demonização do lucro. Lucro é defensável, lucro é fundamental. Agora, não lucro baseado em favores como esse caso. A empresa, ela quer lucrar mais, ela quer crescer mais. Se ela vai ter mais dinheiro, ela vai investir mais e vai contratar mais gente. Não porque ela é boazinha, ela está pensando no interesse dela, mas a contrapartida é gerar mais dinheiro. Você estava aqui comigo, você testemunha quando, por exemplo, veio empresário que dizer, mas olha, se a desoneração cair, puxa vida, nós vamos substituir nossos funcionários com inteligência artificial. Foi dito isso aqui. E aí? Mas são coisas diferentes, Piperno. Responde direito, gente. Não, são coisas diferentes pelo... O cara não falou, vem cá, o representante não falou. Peraí, você está falando... Você está falando o seguinte, o uso da tecnologia, com certeza. Eu não estou falando nada. Quem disse foi o nosso entrevistado aqui. O que eu disse no dia que eu achava um absurdo, porque se ele puder substituir, ele vai. Ele vai pela lógica. Isso. Exatamente. Não por causa do projeto. Só que eu estou falando
do projeto. Só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se a empresa pagar menos imposto, porque quando você tem o imposto, o ônus tributário recai para ambas as partes. É difícil dizer quem é que vai arcar mais com esse ônus tributário. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui em bens e serviços, né? Quando você taxa uma mercadoria, o que a empresa tenta fazer? Repassar tudo no preço. Se é um bem essencial, ela consegue. Se não é um bem essencial, ela não consegue repassar tudo no preço. Então, esse ônus tributário vai tanto para o consumidor quanto para a empresa. No caso do imposto sobre o mercado de trabalho, a mesma coisa. Para quem que vai o ônus tributário? Para o trabalhador ou para a empresa? Dá para a gente dizer que ambas as partes vão assumir esse ônus tributário. Agora, se a empresa está tendo menos ônus tributário, na lógica da empresa, ela quer lucrar mais. O que ela vai fazer? Ela tem mais dinheiro, ela vai contratar mais gente. Ela já está lucrando. Mas a lógica de uma economia de mercado é lucrar cada vez mais. Não é que eu vou parar aqui.